E mais importante de tudo, o cliente ideal é o foco de toda a sua comunicação. Então, quando a gente fala de cliente ideal, as pessoas acham que é um filtro comercial, né? Tipo, não, se esse cara é o meu cliente ideal, então qualquer coisa diferente do cliente ideal, tira da frente. Minha loja é somente para mulheres. Apareceu um homem, chuta que é macumba. Não entra. Porque... Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @Agência Mito. Bom episódio! Chegou o dia que vamos falar do cliente ideal. Então, esse talvez seja um dos podcasts mais importantes para que você mergulhe, talvez escute ele mais de uma vez. Minha recomendação é que você escute agora a primeira vez dele e depois, talvez em algum outro momento, escute ele com papel e caneta para que você possa anotar. Porque você, entendendo bem isso do cliente ideal, pode mudar absolutamente tudo em relação ao resultado que você tem no marketing com o seu negócio. Bem-vindo, Tavo, que adora o cliente ideal. Não, a questão é que todo negócio tem um cliente ideal. E o cliente ideal de cada negócio é diferente, inclusive para o negócio do outro lado da rua, porque o cliente ideal é um tipo de pessoa muito específico que vai se conectar com os seus valores, que é aquele que melhor compra de você, que é aquele que mais gosta da sua marca e etc. Então, e mais importante de tudo, o cliente ideal é o foco de toda a sua comunicação. Então, quando a gente fala de cliente ideal, as pessoas acham que é um filtro comercial, né? Tipo, não, se esse cara é o meu cliente ideal, então qualquer coisa diferente do cliente ideal, tira da frente. Minha loja é somente para mulheres. Apareceu um homem, chuta que é macumba. Não entra. Porque não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, tem que entender quem que é o seu cliente ideal. Então, quando a gente fala de você ter uma marca de valor, começa com você colocando o seu cliente no centro da sua comunicação. Eu não estou falando de atendimento ao cliente, eu estou falando de comunicação. Então, você tira o produto do centro, que a gente falou no episódio de panfletagem digital, e o ator principal do marketing da sua empresa passa a ser o seu cliente ideal. Ele é o foco da sua comunicação, é para quem você está direcionando. Então, quando você diz eu vendo para todo mundo, isso é filtro comercial. Você não impede as pessoas de comprar, mas quando você está comunicando algo, é para alguém. Então, você tem que direcionar e olhar assim, para lá que eu vou comunicar, focando em falar com aquele perfil de pessoas. Claro que quando você direciona uma comunicação, também cria uma identificação com o público adjacente, não tem problema. Mas o seu papel como empresa é direcionar a comunicação, é igual um arco e flecha. Você vai lançar uma mensagem, você tem que ter um alvo para onde você vai direcionar aquilo. Não dá para você lançar uma flecha ao além, certo? E aí, então o cliente ideal ele é o foco da sua comunicação de marketing, certo? Exatamente. E quando a gente fala de ter um diferencial de valor, o que é um diferencial de valor? É a sua empresa ser diferente, mas ser diferente para quem? Para quem importa. E quem que importa? O seu cliente ideal. Então você vai comunicar com essa pessoa. E isso não significa, né, como o Evandro falou, que as outras pessoas não vão querer comprar de você, vão continuar querendo comprar de você. Mas a questão é que se o seu cliente ideal bater o olho na sua mensagem, na sua empresa, ele tem que amar, ele tem que desejar, ele tem que se apaixonar, uma conexão ele tem que forte, se viciar, né? naquilo. É uma conexão forte, né? Inclusive, hoje uma amiga minha, ela comprou um iPhone essa semana e ela falou, pô, tive celular ruim minha vida inteira, comprei o iPhone, meu Deus, paixão à primeira vista. E daí eu comecei a entender por que ela se apaixonou por coisas tão simples, né? Então eles são muito diferentes por coisas tão simples para o público deles. E no final das contas, enfim, pouco tinha a ver com o iPhone em si. A funcionalidade em si, né? Porque o Android também tem aquelas funcionalidades, mas ela gostou daquilo porque se conectou com várias coisas que ela valoriza. Então... Exatamente. Então, assim, a gente vai focar agora bastante aspectos práticos relacionados a você definir quem é esse seu cliente ideal e como se comunicar com ele. Porque
como eu estava explicando, você tem que ser diferente e especial para quem importa. Às vezes eu vejo alguém entra num outro Instagram, etc, e diz, eu não vi nada demais. Sim, porque você talvez não seja o cliente ideal dele, entendeu? Agora, quando você entende muito bem, você vira um Sherlock Holmes do seu cliente ideal, você começa a analisar, ver comportamento, como que ele age, a sua comunicação é certeira. Então você fala coisas que o seu cliente escuta e diz, meu Deus, parece que ele leu a minha mente. Como é que ele sabe isso? Parece que ele está falando comigo. Essa reação do seu cliente dizer, parece que ele está falando comigo. Meu Deus, ele entendeu exatamente o que eu passo. É exatamente isso. Como que ele adivinhou? É o poder que tem de você ter uma comunicação centrada no seu cliente ideal, né? Com o cliente no centro. Tavo, como que eu começo a descobrir quem é o meu cliente ideal? Boa. O primeiro passo é você saber quais são os critérios para ter um cliente ideal. Só para você ter noção, né? O cliente ideal ele tem basicamente 3 ou 4 critérios, eu diria. Então, o primeiro critério é aqueles que gastam mais, ou seja, você quer clientes que gastam bastante com você, né? Então, você vai pegar os seus 10, 20% melhores clientes e você vai definir. Beleza, quem são aqueles que gastam mais? Esse é o primeiro critério. Segundo critério, é aquele que é mais fácil de atender, porque às vezes tem aquele cliente que paga bem, mas ele é muito chato, você não gosta de atender ele te enche o saco, te toma tempo, ele fica a tarde inteira tomando cafezinho, te tirando a oportunidade de atender outros clientes. Então, às vezes, esse critério mais fácil de atender é importante. Outro, te recomenda mais. Puta, é aquele cara que faz o boca a boca, que fala bem de ti, que te recomenda para os outros, etc. E o quarto ponto, né, para alguns mercados isso é importante, para outros nem tanto, que é o cara que volta mais vezes. Ou seja, beleza, eu tenho um cliente ideal, mas ele vem aqui uma vez a cada 6 meses. É o ideal? Não, puta, eu quero o cara que volta toda semana, que volta todo mês. Então, define quem são esses 20% de clientes que têm essa mesma característica e vê o que eles têm em comum. Isso. Né? Então, e aí... pode falar. E aí a gente vai mergulhar nessas características. Então, o que eu estava explicando? Você pega lá a sua base de clientes, sei lá, que você atendeu no último ano, aí depende de que tipo de negócio, tem negócios que tem um volume maior de clientes e um ticket menor, tem negócios que tem menos clientes com um ticket maior. Então, o período ali, o mínimo, assim, uns 100 clientes, 200, 500, lista eles, faz uma planilha e vê sobre esse aspecto que a gente definiu ali, quem que você poderia determinar que são os clientes que voltam mais, que gastam mais, que recomendam mais e também os que você gosta mais de atender, que você tem mais prazer de atender. De novo, quando a gente fala isso, a pessoa diz, nossa, mas não dá para eu atender só esse tipo de cliente. Não estou falando isso. Não é filtro comercial. Agora, se você pudesse fazer marketing para atrair mais pessoas como esses, não seria bom? Se tivesse mais daqueles? Seria, né? Então é para eles que a gente vai comunicar, objetivando vir mais clientes parecidos com esse. Não é 100% desse, mas que venham mais. É engraçado que esses dias eu estava conversando com uma pizzaria delivery. Eles falam assim, Gustavo, mas você não entende. O meu público, ele só quer saber de desconto. Aí eu fui olhar as postagens dele todas. Pizza de R$15 por R$9,99. Eu falei, é óbvio que teu público só quer saber de desconto. É só isso que você comunica? Então a gente atrai aquilo que a gente comunica. E é muito louco assim, porque todos os clientes, esses dias a gente gravou a live com o pessoal da Oral Sim de Maceió. E eles estavam falando, meu Deus, como é poderoso o exercício do cliente ideal. Né? Só para vocês terem noção, o faturamento dele saiu de R$150 mil por mês para R$300 mil por mês em 2 meses, durante a pandemia do coronavírus. Não sei em que momento que você está ouvindo esse podcast. E eles falaram que o mais transformador que aconteceu com o negócio deles foi quando eles entenderam quem que é o cliente ideal. E olha só que loucura, o cliente ideal deles é um senhorzinho que tem mais de 70 anos. Só que não é com o senhorzinho de 70 anos que eles comunicam. É com quem? É com o filho deles que está na casa dos 40 nas mídias sociais. Entendeu? Então, assim, se você entender toda essa psicologia, a sua comunicação vai ser completamente diferente. Você, claro, e aquilo tem que ser congruente com a sua realidade. Sim, ontem eu estava fazendo a entrevista também com a Bel Guerra,
que trabalha com harmonização facial e tal. E ela também disse, olha, o mais transformador foi o cliente ideal. Ela disse, eu saí de trás do meu balcão e visualizar como o meu cliente pensa, quais são os desejos dele, o que ele fala, por que ele está querendo, por que ela está querendo buscar uma harmonização, o que está por trás disso. Aí ela disse, para mim foi quase como uma terapia. Ela disse, eu fui descobrindo coisas do meu próprio negócio que nem eu imaginava, nem passava pela minha cabeça. Ela disse, quando eu montei aqui a minha estética, tudo que eu pensava era como é que eu melhoro a minha técnica, o que eu tenho que fazer, etc. E aí a tendência de você só ficar comunicando técnica e características de produto, isso não cria conexão. Quem compra são pessoas. A pessoa tem um desejo, tem sonhos. Então é mais nesses aspectos que a gente vai trabalhar. E ela até comentou na entrevista que eu fiz com ela. Ela assim, olha, eu já fiz isso há 3 meses e como eu fico observando o cliente o tempo inteiro, hoje eu tenho uma lista de conteúdos e ideias para fazer, eu tenho pelo menos uns 30 conteúdos aqui na minha lista sobrando que eu não tenho tempo de fazer, que eu faço todo dia e sempre tenho mais ideias. Então quando você vira a chave do produto para olhar para o seu cliente ideal, as ideias de conteúdo brotam naturalmente, que eu sei que é uma dúvida e uma dor muito grande de quem começa a criar seu conteúdo nas redes sociais, né? E o caso dela também foi outra, que deu um salto de faturamento. Ela faturava uma média de uns 50 mil reais por mês, 2 meses depois já estava faturando mais de 100. E ela já estava dizendo, eu entrevistei ela em setembro, em agosto, que já era o 3º mês, ia bater por volta de 120. Então é bizarro falar uma coisa nesse sentido, mas a coisa inteira muda quando você muda. Beleza? Exatamente. E que aspectos que é legal definir desse cliente ideal, né? Porque geralmente quando a gente fala, o pessoal, meu cliente tem tanto idade, é mais masculino, mais feminino e morre por aí, né? Claro, é assim, o aspecto demográfico, né, que é idade, profissão, sexo, etc. Todas essas coisas, eles são o senso comum. Esse era a forma de fazer pesquisa lá na década de 60, né? Quando as empresas estavam começando a fazer marketing e já entendiam que o foco era o cliente, eles faziam uma pesquisa demográfica. Por quê? Porque o seu produto ele era massivo, porque tinham poucos concorrentes, o mercado era mais virgem, então eles tinham super nichos, né? Tinha um produto de emagrecimento, cara, eu falava de emagrecimento à torta e à direito. Hoje não, hoje é emagrecimento para mulheres que acabaram de se tornar mães nos 6 primeiros meses, pós-gravidez. Cara, isso é extremamente específico, entendeu? Então, você vai entendendo essas questões, mas assim, é importante você saber coisas sobre o seu cliente, porque dali não falta conteúdo. Esses dias um cliente nosso falou assim, mas eu vendo chocolate e eu tenho um limite de produtos na minha loja que eu posso falar dele nas mídias sociais, como é que eu vou fazer marketing? Eu falei, esse é o problema, porque você está falando de chocolate, você tem que falar do seu cliente. E quem que é o cliente do cara? Primeiro, esse cliente ele tem hábitos em comum. Quais são os hábitos dessa pessoa? Ele vai para academia todos os dias? Ele vai de manhã ou ele vai de noite? Porque as pessoas que vão de manhã, elas têm uma característica, as pessoas que vão de noite têm outra característica. Esse cara vai para academia por conta de saúde ou por conta que ele quer ser fitness, ele quer ser bombadão, ele quer ser barriga de tanquinho, ele quer ser bodybuilder? Qual que é o hábito? Só especificamente falando da academia, né? Então, assim, o que esse cara come no café da manhã? Ou será que ele faz jejum no café da manhã porque ele está buscando outros benefícios para a saúde dele? Então, você entender todos os hábitos, né? Coisas da rotina do seu cliente. Ele vai trabalhar todos os dias, ele vai de ônibus, ele vai de carro, ele vai de moto, ele faz reunião pelo Zoom ou ele privilegia fazer reunião ao vivo? Por que isso é importante? Porque isso muda tudo. Se um cara tem a rotina de ir para o escritório, almoçar num restaurante buffet próximo do escritório, talvez se o seu estabelecimento estiver no caminho dele, ele passa lá para comprar aquele chocolatinho. Ele é o cara que gosta do chocolate amargo, beleza? Isso. Entender como é que é essa rotina dele, pode falar. Como que isso, assim, só o pessoal entender também, como que isso se traduz num conteúdo?
Então, digamos que do cliente ideal dele é o cara que gosta, sei lá, ter o hábito de trabalha no centro, etc. E aí ele almoça perto e ele gosta, tipo, de bater papo com os amigos. É um hábito que ele tem de trocar ideia e etc. Como que ele cria um conteúdo relacionado a chocolate para esse perfil de cliente? Então, assim, primeiro tu tem que partir do desejo dele. Qual que é o desejo dele? É encontrar amigos. Então tu vai falar de encontro de amigos. E daí vai falar dos benefícios de encontrar os amigos. E o teu chocolate, ele entra como um coadjuvante nessa história. Então, falar, olha, 3 coisas que acontecem com você quando você encontra seus amigos. E usa até piada para fazer isso. Isso gera identificação. Quando você fala coisas que geram identificação com o dia a dia do seu cliente, ele acaba se conectando com aquilo. Então, por que aqueles perfis de meme eles são tão poderosos? Porque eles têm uma ultra conexão com o público. Ele fala, essa é a minha cara quando eu acordo depois de fazer 10 horas de reunião no Zoom. Aí a pessoa com aquela cara toda torta, com os cabelos esgurinhados. Isso gera uma conexão instantânea, entendeu? Essa é a minha cara depois do almoço com vontade de comer chocolate, entendeu? Sim. Daí pega os cachorros com a cabeça e etc, né? Com os pelos levantados e aquela coisa toda. Então, entender esses pontos de identificação, né? Então, a musiquinha que eu vou dançar depois que passar essa corona crise, quando eu encontrar com os meus amigos, né? Que tem um meme famoso na internet com aquela música Roses dos protagonistas do Quarteto Fantástico, se eu não me engano, né? No filme da Marvel, assim, eles se encontrando e dançando a dancinha juntos, tipo assim, essa é a nossa cara depois que a gente se encontrar pós-corona. Então vamos lá, beleza. Os aspectos demográficos, sim, fazem parte, tá? Idade, gênero, localização, se fizer sentido, né? Profissão, talvez, socioeconômico, o pessoal também sempre fala, né? Meu cliente é mais classe C, mais classe A, etc. Isso é relevante, mas isso não é tudo. Isso é o feijão com arroz. Estado civil, se é mais solteiro, se é mais família, isso tem a ver. Beleza, aí tem os hábitos, como o Otávio falou, se você é um público mais atleta, se é um público que viaja mais, isso também muda bastante. Rotina, também tem um outro ponto que entra, que são as emoções desse cliente, né? A personalidade dele, falar sobre dores, medos, desejos, sonhos, tudo isso vai somando nesse cliente ideal para que você possa fazer um conteúdo direcionado para ele, certo? Então, se você pensar, loja de roupas, a gente atende também, tem cliente do Marca de Valor, loja de roupas. Eu vendo para mulheres. Sim, mas assim, me fala mais sobre a tua cliente ideal, aquela que compra mais vezes, aqueles critérios que a gente falou. Baseado nisso, aí muda a maneira como você está se comunicando, né? Se pegar, enfim, pode pegar o caso da Cantuá da vida, né? Sim. Então, vou dar um exemplo, né? A gente fala muito de emoções. Que tipo de emoções são importantes saber? Primeiro, desafios, dores, né? Dor é aquela dor emocional, tipo, a pessoa é um negócio que seu cliente não consegue dormir à noite, que é um negócio que preocupa ele e etc. Por exemplo, loja de roupa. Loja de roupa, uma dor de loja de roupa. Cliente não sabe que tipo de jeans é o mais adequado para o tipo de corpo dela. A mulher que tem um quadril largo, todo tipo de jeans é para mulher de quadril largo? Vou pegar até o exemplo do quadril largo. Qual que é a dor do quadril largo? Cara, ela, se sentir mal por... A dor dela é a roupa que fica marcando o quadril. Isso é uma dor... A mulher tem até vergonha de entrar numa loja porque ela tem quadril largo e dela vai provar 500 calças, nenhuma calça vai ficar legal, ela vai se sentir péssimo com isso, ela vai pra casa sem comprar nada. Isso é dor. E nunca mais vai voltar na loja. Isso é uma dor. Dor, por exemplo, as roupas saem de moda muito rápido. Isso é uma dor.
Então, ou a dor de estar fora de moda, na verdade. Estar fora de moda, perfeito. Tipo assim, pô, a mulher que gosta de estar sempre atualizada, se vestindo de acordo com as tendências. Essa é uma característica do seu público. Então ela vai... É a mulher que gosta de comprar toda semana ou todo mês porque ela quer estar sempre atualizada, ela quer estar sempre parecendo com a mulher da novela da Globo. Entendeu? Essa é uma característica que é importante. A dor dessa mulher é, meu Deus, eu não sei o que está em moda. Né? Às vezes ela vê... Então, tipo, pô, seu perfil é um perfil que vai pegar essas coisas que estão aparecendo na coisa da Globo, né? Na novela da Globo, e pum, vai expor no seu perfil. Olha só a saia da Juliana Paz, que legal, por causa disso, fica super legal, contemporâneo, funciona assim, funciona assado, por que isso tá entrando na moda? E tu explicar isso daí, entendeu? Isso. Então... Não, é isso, tipo, então assim, você começa a olhar para o cliente, então ela tem esse tipo de dor, sei lá, a pessoa é alta e magra, então assim, a dor que ela tem é, assim, tipo, a dor de não conseguir encontrar peças que, enfim, que fiquem bem, que fiquem... Comprimento, né? Comprimento, etc. Então, como que isso se traduz em conteúdo da sua empresa? Olha, 3 tipos de calças que ficam bem para pessoas altas e magras. Então, como você escolher um tipo de calça, entendeu? Tipo de tecido, então, você pega uma dor e aquilo se transforma num conteúdo. E aí aquilo a pessoa, meu Deus, parece que fez para mim. Então, isso se o teu cliente ideal são pessoas altas e magras, tá? Assim, eu peguei dos exemplos. Né? Uma das características só para você visualizar como isso funciona. E assim vai para diversas áreas. Ele falou de chocolate, loja de roupas. No caso de, por exemplo, pessoas altas e magras, né? Fazer uma... Dá pra brincar com um meme com isso, né? Por exemplo, a minha cara quando eu vou numa loja que não tem calça do meu tamanho. Daí pega aquela calça com metade da canela aparecendo. Isso é uma maneira de explorar essa característica. Explorar essa porque gera identificação, fala assim, meu Deus, já passei por isso várias vezes. Perfeito. Entendeu? E teve um meme que eu vi, por exemplo, né, que eu já sou oposto, né? Então eu vou em loja que tem o tamanho da minha busanfa, digamos assim. E daí o meme que eu vi na internet era o seguinte, o tamanho de calça ideal para pessoas da minha altura. A altura ideal pro meu peso era um negócio assim, daí tipo, a sua altura ideal é 2,5 metros. O cara assim, puta. Então, dá pra brincar com essas coisas, é claro que a identificação ela tem que ser pros dois lados, mas assim, gerar identificação é o que vai fazer a pessoa se conectar com você. Então, por isso que a gente precisa entender quem que é o seu cliente ideal. Só para ter noção, a gente aqui na Mito, a gente leva isso tão a sério que todas as nossas interações com o cliente, todo mundo tem um Google Drive e fala assim, puta, descobri um elemento novo do nosso cliente ideal, vai lá e atualiza esse documento, já tem mais de 22 páginas. Porque de tão a sério que a gente leva esse processo do cliente ideal. Então, assim, dica, cria um bloco de notas, pode ser pegar o iPhone, cria um bloco de notas lá dentro, onde cada vez seu cliente, assim, se você atende o cliente, se você conversa com ele, observa as palavras que ele usa, são as palavras dele, não as suas. Então, porque a gente tem costume de falar muito tecniquez, características do produto e tal. Então, o principal aqui do cliente ideal é observar comportamentos, emoções, hábitos. O perfil demográfico ele ajuda, dá uma direcionada, mas o que vai encantar, o que vai criar conexão são esses outros aspectos emocionais. Então, um cliente seu sentou na sua frente ou entrou na sua loja, o que ele escreveu no WhatsApp quando ele te pediu alguma coisa, tudo aquilo você observa, então ele pensa que cortina é tal e tal coisa. Então você, putz, saquei. Então anota aquela característica do teu cliente. Putz, o meu cliente ele compra cortina quando etc. Ele está focado na decoração da cortina, não é só para tampar o sol. Esse é meu cliente ideal.
Então saquei esse aspecto do meu cliente. Você anota que mais cedo ou mais tarde aquilo vai virar conteúdo de stories, de post no feed, e você fala a língua do seu cliente, não a língua do seu produto, certo? Então, ele se conecta com você, quando ele cria essa identificação, ele automaticamente pensa que você sabe como resolver aquele problema dele. Pô, se ele está me descrevendo exatamente o problema que eu passo, o desejo que eu tenho, as armadilhas que eu estou caindo, então, caramba, essa empresa entende muito desse assunto e ele tem uma percepção de autoridade em relação à sua marca, uma percepção de referência, baseado no tipo de conteúdo que você faz nas redes sociais da sua empresa. Beleza? Então, eu já sei que vai ter gente que vai comentar e perguntar: vocês falaram de loja, mas eu tenho um PescPag. Não é sobre o produto, é sobre o cliente. Até PescPag, teve cliente, nunca falei de PescPag, e teve cliente do Marca de Valor que falou: cara, quando vocês falaram isso, eu olhei pro meu cliente e eu vi que o meu cliente é o pescador da pesca, tipo, ele vem aqui que é pra curtir, ele não vem aqui porque ele vem aqui para viver esse momento, essa experiência da pesca e tal. Então ele tem uma conexão que geralmente ele falou: o meu cliente ideal, ele já vem de família, o pai pescava, o avô pescava, então ele começou a criar conteúdo. Quem foi que te ensinou a pescar? Então ele começou a contar coisas emocionais. Meu avô foi quem me deu a minha primeira tarrafa e me ensinou. Então, isso, quando ele entendeu que é o cliente dele, isso cria uma conexão muito grande, porque provavelmente o cliente dele ou foi o pai ou foi o avô. Então, isso tem um apelo muito forte emocional. Beleza? Exatamente. Até uma dica para você, tem um episódio que a gente gravou que se chama Mecanismo das Vendas Escondidas, que é o 4º passo da marca de valor. Quando você une o cliente ideal ao mecanismo das vendas escondidas, você vai começar a perceber que tipo de pessoa está chegando, e daí vai ver se essa pessoa que está chegando é o seu cliente ideal. Se essa pessoa que está chegando for o seu cliente ideal e ele não chegar louco para comprar de você, você errou nos passos anteriores. O seu conteúdo não está gerando desejo suficiente, você não está expandindo a sua palavra do jeito certo, você não está engajando essa pessoa do jeito certo, aí você volta para trás e faz o dever de casa. Por isso que o processo, por isso que o 5º passo da marca de valor é a melhoria contínua. Por quê? Porque a pessoa chegou lá no seu, por exemplo, no seu WhatsApp para perguntar do seu produto e é o seu cliente ideal e não está louco para comprar de você, volta e refaz o dever de casa, né? E aprende um pouco mais sobre esse cliente ideal, melhora o seu conteúdo baseado nisso, expande esse conteúdo gerando efeito bola de neve, fazendo uma prova social para gerar desejo para o cara, e daí joga no mecanismo das vendas escondidas. Mas, pode falar. Não, é isso, assim, espero que já tenha aberto um pouco a sua mente de entender que é sobre o cliente, não é sobre o produto. A pessoa vai querer comprar da sua empresa porque é você, não só pelo aquilo que você vende ser mais barato, porque tem características melhores. Isso é importante, mas mais importante do que isso, a pessoa quer você. Ela se identifica com seus valores, ela se identifica com aquilo que você faz, ela admira a sua marca e ela vai comprar e pagar e valorizar aquilo que você está entregando para ela. Maravilha? Olha, minha recomendação é que, se você escutou isso dirigindo, etc., que em algum momento você volte, mostre esse episódio para outras pessoas da sua equipe também, para que todo mundo esteja na mesma pegada de entender sobre aspectos emocionais do seu cliente. Maravilha? Acompanhe a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Diariamente tem conteúdo lá, vídeos, posts, stories, e também recomendo você assistir a Masterclass, onde explica esses 5 passos que o Tavo acabou de citar. A Masterclass da Marca de Valor é só acessar agenciamito.com.br/Masterclass com 2 S no final, ou entra lá no nosso site, tem o link também. Maravilha? Um forte abraço. Acompanhe a gente aí em todas as redes sociais, os próximos episódios, e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.